Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Henrique da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Este programa ele é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, FM 96.3, Rádio Libertadora, canais 8 e 38 da TCM e nas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Neste trimestre estamos estudando lições bíblicas na área da bibliologia. O tema geral do trimestre é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Nós vamos hoje estudar a lição de número 4, lição que tem como título A Estrutura da Bíblia. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Lucas capítulo 24, versículo 44, que diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. A verdade prática da nossa lição de hoje declara o seguinte: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, querido professor e professora da escola dominical, nós vamos, nesta lição de hoje, conhecer um pouco mais a respeito deste livro maravilhoso que é a Palavra de Deus. E nós vamos conhecer a estrutura da Bíblia. É importante conhecer a estrutura da Bíblia, como ela se organiza, para poder manejá-la mais adequadamente. Paulo, ele falou para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, todos nós, principalmente professores da Escola Bíblica Dominical, devemos manejar bem a palavra da verdade. Então, nós vamos, na lição de hoje, no primeiro tópico, mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em 2 testamentos. No tópico 2, nós vamos esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados. E no tópico 3, vamos expor a classificação dos livros do Novo Testamento. Então, a ideia é a gente aprender a estrutura da Bíblia para poder passearmos na Bíblia com desenvoltura. Esse é o objetivo maior de nós, estudantes da Palavra de Deus, né? Passear pela Bíblia, passear aí, entre aspas, conhecer, como fez Jesus. Jesus, em Lucas 24 e 27, a Bíblia diz que Jesus ali no caminho de Emaús com aqueles discípulos, Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Então Jesus, ensinando a Bíblia, conduziu aqueles discípulos no caminho de Emaús por todos os escritos de Moisés e dos profetas, por todas as Escrituras. Então, esta é a meta maior nossa, estudante da Escola Bíblica Dominical. Manejar bem a Palavra de Deus, se familiarizar com os livros da Bíblia, os gêneros literários, com toda a estrutura deste livro sagrado. A Bíblia Sagrada, como diz aqui na introdução da nossa lição, foi escrita majoritariamente em hebraico e grego em um período de aproximadamente 1.600 anos, por meio de 40 homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. E a Bíblia se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Então, nesta lição, nós vamos tratar a respeito desse assunto, como a Bíblia está organizada, a classificação dos seus livros, a canonicidade e as particularidades de cada testamento. Então, no tópico 1 da nossa lição, como a Bíblia está organizada.
Em primeiro lugar, essa palavra Bíblia, ela vem de um vocábulo grego e que significa conjunto de livros, conjunto de livros. Então, por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos, passaram a usar esse termo Bíblia para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. Então é bom que a gente sempre esteja reafirmando o que já estudamos nas 3 lições anteriores. A Bíblia, ela é inspirada por Deus, é um escrito produzido sob a inspiração do Espírito Santo e ela tem uma unidade, embora seja composta de 66 livros, mas todos esses livros se encaixam, a mensagem deles se encaixa uns nos outros, de forma que temos toda uma unidade, porque o autor é único. Foram 40 escritores diferentes, foram 40 homens de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram inspirados pelo Espírito Santo, mas o mesmo Espírito foi quem operou essa inspiração em todos eles. Então, a coleção de livros sagrados forma um único livro que é a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de as Santas Escrituras. Na própria Bíblia, nós vemos várias nomenclaturas para se referir à Bíblia. Então, nós temos aqui Romanos 1 e 2, por exemplo, Paulo falando sobre as Santas Escrituras. Então, Escritura refere-se à palavra escrita de Deus, a palavra escrita de Deus. E santas porque é a palavra de Deus. Deus é um Deus santo e o Espírito Santo inspirou homens santos para escrever a palavra de Deus. O tópico 1.2, o cânon da Bíblia. Essa palavra cânon, ela vem de uma palavra hebraica que significa vara de medir e também de uma palavra grega que significa régua. Então, cânon significa uma régua, uma vara de medir, uma espécie de trena que a gente usa para medir as coisas e avaliar, examinar o correto tamanho de algum objeto. Então, essa palavra cânon, ela é utilizada na teologia, ela é empregada como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Então, ela é usada na teologia como norma de avaliação para identificar os livros que foram inspirados por Deus. Em vista disso, o termo canônico veio a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados. 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. O Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. O mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores a escreverem a palavra de Deus, também foi o mesmo Espírito Santo que guiou a igreja, guiou o seu povo para reconhecer nesses escritos, reconhecer esses escritos como palavra de Deus. Isso não significa que a autoridade da igreja está acima das escrituras, não. Na teologia católica tem essa ideia, esse pensamento de que a tradição, a igreja está no mesmo pé de igualdade, de autoridade do que a Bíblia, ou até acima da Bíblia, porque foi a igreja quem disse que a Bíblia era inspirada. Não, senhor. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus, ela tem um valor intrínseco, quer a igreja reconheça ou não reconheça. Então, a Bíblia, ela é, por si mesma, por sua própria natureza, inspirada por Deus. Então, a igreja apenas reconheceu aquilo que já era. O cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Isso é muito importante. O livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, diz assim: declaro solenemente a todos os que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro.
E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas neste livro. Então, ninguém tem mais essa autoridade para acrescentar nada, porque essa inspiração divina para escrever os livros da Bíblia foi uma inspiração sui generis, especial e temporária para esses escritores escreverem essas palavras inspiradas, e não mais nenhum outro depois disso foi inspirados da mesma forma. Então, o cânon bíblico está fechado em 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Continue conosco. Amados irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Aqui eu aproveito a oportunidade para mandar uma saudação toda especial para todos os professores da Escola Bíblica Dominical, todos os superintendentes da Escola Bíblica Dominical, esses irmãos e irmãs que todos os domingos batalham nesse ministério ensinando a palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Vamos continuar servindo a Deus com alegria e nos esforçando para melhorar cada vez mais as nossas escolas bíblicas dominicais, para que elas cresçam cada vez mais, tanto em quantidade de alunos participando, como também na qualidade do ensino e da aprendizagem. Nós estamos estudando nesse trimestre a respeito da Bíblia Sagrada e é bom que se lembre, que se diga que a nossa escola não é somente escola dominical, não é somente uma escola que funciona aos domingos, mas é a escola bíblica dominical. Nós estudamos todos os domingos nas nossas igrejas a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E na lição de número 4, que é a lição do nosso programa de hoje, nós temos o título A Estrutura da Bíblia. Estávamos falando no bloco anterior como a Bíblia está organizada. Falamos sobre a definição da palavra Bíblia, falamos sobre a questão do cânon da Bíblia e no tópico 1.3 fala os dois testamentos bíblicos. Essa palavra testamento, ela tem o sentido de aliança, de pacto, concerto, né? Então, Novo Testamento, Nova Aliança, Novo Pacto, Novo Concerto, Antigo Testamento, Antiga Aliança, Antigo Pacto, Antigo Concerto, né? Concerto entre Deus e a humanidade. A expressão Antigo Testamento, ela foi inaugurada por Paulo. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo usou essa expressão Antigo Testamento para se referir à lei, para se referir ao concerto de Deus com o povo de Israel. E essa expressão Antigo Testamento refere-se aos livros dos judeus, reconhecido por Jesus como as Escrituras. Jesus chamou o Antigo Testamento judaico de as Escrituras. O Antigo Testamento já estava com o cânon fechado na época de Jesus. Então, quando Jesus esteve aqui na Terra e depois de Jesus, durante o início ali da igreja primitiva, as escrituras que eles tinham acesso eram as escrituras do Antigo Testamento. Então, os 39 livros sagrados do Antigo Testamento já estavam definidos. O cânon do Antigo Testamento já estava fechado quando Jesus esteve aqui na Terra. E os judeus, eles costumavam dividir o Antigo Testamento em 3 partes principais: lei, profetas e salmos, né? Ou lei, profetas e escritos, uma vez que o livro de Salmos era o primeiro da lista dos livros chamados de escritos. Então, Lucas 24,
e 44, nós temos aí essa designação aí da Bíblia, falando sobre essa divisão da Bíblia judaica. Lucas 24, 44, inclusive está aqui na nossa leitura bíblica em classe. Então, são estas as palavras que vos disse, foi Jesus que falou aos discípulos do caminho de Emaús. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, o próprio Jesus usou essa classificação da Bíblia hebraica do Antigo Testamento em lei, profetas e salmos. Esse termo Novo Testamento, essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecido como as Escrituras. Então, com a inauguração do Novo Testamento, do novo pacto de Deus com os homens, e aí a inauguração da igreja, a edificação, a formação e edificação da igreja, então os cristãos passaram a utilizar essa denominação, as Escrituras, também para se referir aos escritos cristãos. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, tem uma palavra muito interessante aqui do apóstolo Pedro, que ele comenta a respeito dos escritos de Paulo, reconhecendo a inspiração divina dos escritos de Paulo e comparando os escritos de Paulo com as escrituras do Antigo Testamento, e ele faz essa chancela as escrituras de Paulo como escrituras sagradas. Então diz assim, 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16. E considerem a longanimidade de nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, Pedro aqui reconhece a existência dos escritos de Paulo e disse que esses escritos de Paulo foi de acordo com a sabedoria que Paulo recebeu. Então, ele fala no versículo 16, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Então, ele já reconhece aqui os escritos de Paulo como cartas ou epístolas. E diz assim, Pedro faz o seguinte comentário a respeito das cartas paulinas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Então Pedro, ele aqui, quando ele usa essa expressão, as demais escrituras, ele está equiparando as cartas paulinas, as epístolas paulinas, como escritura sagrada, como os demais livros. Então, vamos agora para o tópico 2 da nossa lição, o Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento é uma classificação que se divide em 4 grupos principais. Então, os 39 livros do Antigo Testamento estão assim divididos. Em primeiro lugar, o Pentateuco, ou Lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros escritos por Moisés. Depois do Pentateuco, vem os livros históricos, formado de 12 livros, que vai aí da sequência de Josué até Esther. Em seguida, nós temos os livros poéticos, que são 5 livros, na sequência que vai de Jó a Cantares de Salomão, e por fim, os livros proféticos, que se dividem em profetas maiores e profetas menores. Os livros proféticos, chamados de profetas maiores, são 5 livros, que vai de Isaías a Daniel, e os profetas menores, 12 livros, que vai de Oséias a Malaquias. Então, a nossa Bíblia cristã, a Bíblia que usamos, o Antigo Testamento das nossas Bíblias é exatamente igual à Bíblia hebraica. E nós cristãos, nós colocamos os livros do Antigo Testamento nesta sequência de lei, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos.
A divisão utilizada pelos judeus era uma divisão tripartida, como a gente já leu aqui em Lucas 24, 44, era a lei, os profetas e os salmos ou escritos. O conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos. Então, os cristãos reconhecem integralmente o cânon da Bíblia hebraica, os 39 livros do Antigo Testamento. Infelizmente, a Igreja Católica, no Concílio de Trento, aprovou a inclusão de mais 7 livros na Bíblia Católica, que não são reconhecidos esses livros nem pelos judeus e nem pela tradição cristã. Né? Apenas a partir do Concílio de Trento foi que a Igreja Católica acrescentou, mas eles nunca foram reconhecidos como livros inspirados nem pelos judeus e nem pelos protestantes até hoje. A canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico. Então, para ser considerado canônico, o povo de Deus ele adotou determinados critérios. Um deles, que é o mais importante, é a inspiração divina. Então, só é considerado livro sagrado, livro canônico, aquele que foi inspirado pelo Espírito Santo desta forma especial, a ponto dessa escritura se tornar uma escritura inerrante e infalível. O segundo critério, além da inspiração, é o reconhecimento do povo de Deus. A Bíblia, independentemente do povo reconhecer ou não como um livro inspirado, a própria Bíblia em si mesma, ela carrega esta autoridade, essa inspiração. E não é difícil também do povo de Deus reconhecer. Ora, se o livro é de Deus e se o povo é de Deus, então é fácil do povo de Deus reconhecer que esses livros são inspirados por Deus. E, por fim, o terceiro critério, a preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Então, a inspiração divina, o reconhecimento do povo de Deus e a preservação desses livros, a preservação e transmissão para as próximas gerações são 3 critérios importantes que são considerados para definir se um livro é sagrado ou não. Então, a confirmação desses elementos revela que desde o início os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e de autoridade. Então, esses são os critérios. E o tópico 2.3 fala das particularidades do Antigo Testamento, que nós vamos falar depois do nosso intervalo. Muito obrigado pela sua atenção, continue conosco. Já já, rapidinho, a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese, programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Fábio Henrique, Superintendente-Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e nós estamos aqui para estudar, dar continuidade aos estudos das lições deste trimestre na área da bibliologia, e hoje, na lição de número 4, estamos estudando a estrutura da Bíblia. Então, no bloco anterior, estávamos falando a respeito do Antigo Testamento e no tópico 2.3, que fala das particularidades do Antigo Testamento, o nosso comentarista, ele diz aqui que a quase totalidade dos livros do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, apenas algumas porções foram escritas em aramaico. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C. Então, na época de Jesus, já estava definido já há séculos o cânon do Antigo Testamento com os 39 livros que nós conhecemos.
nas nossas Bíblias, o Antigo Testamento apresenta ali uma sequência de livros. A sequência de livros do Antigo Testamento não obedece a uma ordem cronológica das datas e épocas que esses livros foram escritos, mas a Bíblia, o Antigo Testamento, das nossas Bíblias, apresenta os livros obedecendo aí essa classificação. Uma classificação baseada aí no Pentateuco, ou lei, depois livros históricos, em seguida livros poéticos e depois livros proféticos. Então, uma sequência mais baseada no gênero literário do que na cronologia. Tópico 3 da nossa lição, o Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento estão classificados em 4 grupos principais. O primeiro grupo vem os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são chamados de Evangelhos. São livros biográficos que traz a vida e a biografia de Jesus, mas não somente biográficos. Nos Evangelhos nós temos narrativas, nós temos sermões, nós temos sermões proféticos, tem parábolas, enfim. Os Evangelhos são muito ricos, mas, de modo geral, os Evangelhos ele fala a respeito do ministério terreno de Jesus aqui na Terra. São os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Em seguida vem o livro de Atos dos Apóstolos. Alguns preferem chamar de Atos do Espírito Santo, porque este livro ele mostra muito a ação do Espírito Santo na igreja, fazendo com que o Evangelho saísse de Jerusalém e se propagasse em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A igreja fazendo a obra de Deus no poder e na unção do Espírito Santo. Então, depois vem as epístolas, depois do livro de Atos dos Apóstolos, vem as epístolas, que podem ser subdivididas em epístolas paulinas e epístolas gerais ou universais. As epístolas paulinas são 13, que vai de Romanos a Filemon, e depois nós temos as epístolas gerais, que são 8 cartas ou 8 epístolas, que vai de Hebreus a Judas. E por fim, o último livro da Bíblia, a categoria desse livro é chamada de Revelação. O próprio nome Apocalipse vem de uma palavra grega que significa revelação. Então, o Apocalipse esse gênero literário apocalíptico, revelação, que é dentro aí da literatura profética. Então, os 27 livros do Novo Testamento, que são inspirados por Deus, eles são chamados livros canônicos, que já foi definido aí, fechado esse cânon. Tópico 3.2, a canonicidade do Novo Testamento. Então, irmãos, os critérios de avaliação do Novo Testamento para ver se determinado livro é ou não é inspirado, para saber se determinado livro entra ou não entra na coleção dos livros canônicos. A igreja também utilizou os mesmos critérios utilizados com os livros do Antigo Testamento. Então, são 3. A inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Então, inspiração, reconhecimento e preservação. São os 3 critérios utilizados tanto para os livros do Antigo Testamento como para os livros do Novo Testamento. Então, a própria Bíblia oferece provas indiscutíveis desses critérios, como, por exemplo, a inspiração do Novo Testamento. Inclusive, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Paulo disse assim: também agradecemos a Deus sem cessar, pois, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então, Paulo estava dizendo aos Tessalonicenses: eu estive aí entre vocês, preguei a palavra de Deus,
vocês aceitaram as palavras que eu falei para vocês, não como palavras de homens, mas como palavra de Deus, que verdadeiramente é. Já lemos há pouco tempo aqui o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. É muito interessante esse texto, vale a pena ler de novo. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 a 16, onde Pedro diz assim: e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, há certas coisas difíceis de entender que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como deturparão também as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, Pedro, ao fazer esse comentário a respeito das epístolas paulinas, Pedro equipara as epístolas paulinas com o mesmo grau de inspiração e canonicidade das demais escrituras. Então Pedro reconheceu que esses livros de Paulo são fidedignos. E também em relação à conservação das escrituras. Colossenses capítulo 4, versículo 16, Paulo disse assim: depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Então, havia também as igrejas, recebiam as cartas dos apóstolos, liam entre eles, também mandava essas cartas para outras igrejas também. Desde o começo, a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos. Nem tudo que os apóstolos escreveram foram considerados como livros canônicos, mas os livros canônicos foram escritos aí pelos apóstolos e profetas do Novo Testamento que Deus levantou para escrever a palavra de Deus. Tópico 3.3, particularidades do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, no grego koiné, que era um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega. Interessante que esta foi a língua escolhida por Deus para nos trazer as escrituras do Novo Testamento, e foi o grego koiné. O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. O último livro do Novo Testamento é o Apocalipse de João, datado aí por volta do ano 96 depois de Cristo. E desde o encerramento do cânon do Novo Testamento, os cristãos reconhecem apenas 27 livros como inspirados. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, já partindo para o encerramento do nosso programa de hoje, é importante que você entenda e compreenda e conheça a estrutura da Bíblia Sagrada, que é este livro, que na verdade é uma coleção de livros, de 66 livros, mas que são livros escritos por 40 autores diferentes, porém sob a inspiração do Espírito Santo, de sorte que a Bíblia só tem um único autor, que é Deus. Então, a Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Depois, já muitos séculos depois, a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos para ajudar a encontrarmos os textos bíblicos com mais facilidade. O Antigo Testamento tem 929 capítulos e 23.214 versículos. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. E a Bíblia toda tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia e o Salmo 117 é o menor capítulo da Bíblia. Esté 8:9 é o maior versículo e Êxodo capítulo 20, versículo 30 é o menor versículo. E o bom de tudo isso, que a Bíblia é a inerrante, infalível e inspirada palavra de Deus, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão.
Deus abençoe vocês, continue participando da Escola Bíblica Dominical, vá com a sua família para o templo e participe, se matricule e participe da Escola Bíblica Dominical, que é uma bênção para todos nós. Esse estudo aqui, nessas mídias e redes sociais, e nesta TV, nesta rádio, não substitui a aula presencial que temos o privilégio de participar em nossa congregação. Deus abençoe a todos, obrigado pela sua audiência e a paz do Senhor para vocês. Até o próximo programa, se Deus quiser.